Bom, vamos dar seguimento aqui com nossas conversas sobre neoplatonismo, hoje com a presença do professor João Eduardo Pinto Basto Lupe, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor João Lupe tem, enfim, uma vasta carreira aí no campo do neoplatonismo, com também a tradição celta, e é uma pessoa que já tem atuado aqui junto ao GT do neoplatonismo já há algum tempo, e hoje nos dá o prazer de conversar um pouco aqui sobre as ideias, né, algumas ideias estéticas do neoplatonismo e da patrística. Eu passaria a palavra ao professor João Lupe para que ele possa, então, situar um pouco, João, essa relação entre o neoplatonismo e a patrística, antes da gente entrar especificamente na temática. O meu caminho, o que eu fui fazendo, começou mal. Começou mal porque eu fiz concurso em filosofia política, tanto na Universidade Federal de Santa Maria como aqui em Santa Catarina, e sempre me mandaram lecionar filosofia medieval. E eu não sabia bem o que era. Eu fui estudando, mas também ao fim de pouco tempo eu já percebi que você não pode estudar filosofia medieval sem Platão, Aristóteles e, sobretudo, Plotino. Plotino está em toda a filosofia ocidental, não sei se da mesma forma na oriental, mas na ocidental com certeza. O conjunto das doutrinas dos chamados Santos Padres, isto é, aqueles primeiros teóricos e teólogos e filósofos cristãos, desde o século II até pelo menos ao século VIII, que lançaram as bases das ideias e das doutrinas e dos sistemas de pensamento do cristianismo. Isso eu já vinha há muito tempo, desde 20 e poucos anos, desde quando eu tinha 20 e poucos anos. E aí as coisas começaram a se juntar, filosofia medieval, neoplatonismo e patrística. Quando me atrevi a primeira vez a estudar bem um autor de patrística, foi Orígenes. Orígenes é considerado um autor muito difícil, porque ele é abordado sobretudo pelo lado da teologia, e na teologia realmente ele tem algumas coisas que inicialmente desagradaram às autoridades eclesiásticas, uma ou duas, mas as autoridades eclesiásticas às vezes são muito niquentas, por pouca coisa já ficam achando que o cara não é bem como se gostaria. Enfim, o Orígenes não é um autor que seja facilmente aceito na filosofia, porque ele é muito teólogo, e na teologia, porque ele tem umas posições de vez em quando consideradas heréticas. Como eu, entretanto, a minha carreira eclesiástica foi interrompida, o fato de ser herege já não me incomodava muito. E foi aí que eu comecei a estudar Orígenes, primeiro pela cosmologia, que era o que mais me interessava. Nessa altura foi a intersecção de uns mais de 30 anos atrás entre filosofia medieval, neoplatonismo e patrística, em que os três estão sempre aproveitando e ligando um para o outro. Ao estudar Orígenes, eu verifiquei que ele é realmente considerado às vezes um autor difícil, mas também, por isso mesmo, ele é pouco estudado. E acabam dizendo dele
apenas uma coisa, quando ele às vezes tem várias maneiras de se exprimir. Então, não foi logo, mas enfim, começando mais pelo mais recente, de uns 10 anos atrás, o Eres de Oliveira, que é um dos coordenadores da patrística da Paulus, me perguntou se eu não queria traduzir o Tratado dos Princípios de Orígenes. Traduzi, publicaram nesta coleção verdinha, ó, esta assim, aí publicaram. Sim. E, passado um tempo, ele disse, olha, se quiser traduzir o Cântico dos Cânticos, eu disse, vamos traduzir o Cântico dos Cânticos. É bem menor, foi fácil. Também não está em grego, o Tratado dos Princípios, o original grego se perdeu, está em latim. O Cântico, a mesma coisa, está em latim, mas aí a gente tem que se referir ao grego, imaginar como é que seria no grego. E ficou, acho que uns 2 a 3 anos esperando para publicar, depois ficou pronto. Mas também saiu, está aqui, é este que eu mostrei agora. Ora, se você for à procura das ideias estéticas de Orígenes e do que é que ele diz a respeito da sensibilidade humana e do amor humano, você vai encontrar que ele é muito negativo. Agora, se ler o Cântico dos Cânticos, o comentário dele ao Cântico, não o Cântico, o comentário dele ao Cântico, a opinião é completamente diferente. Ele, aí eu me deparei com a estética no seu sentido original, isto é, a sensibilidade, o poder dos sentidos, a recepção do belo pelos sentidos, e você não imagina que um grego, grego egípcio, do século, do final do século II e início primeira metade do século III, que ainda por cima era um castrado, que tenha uma sensibilidade tão forte em relação ao amor do casamento. E ele descreve o amor do casamento com uma forma que diz, mas isto é a base da estética. É a base da estética, vamos dizer assim, de baixo para cima, do corpo para o espírito. E existe entre os judeus, os rabinos, uma norma de que o Cântico dos Cânticos não se pode estudar pelo que ele diz à letra. Obrigatoriamente tem que ser estudado como uma alegoria do amor de Yahvé por Israel, ou seja, pelo amor de Deus pelo seu povo. Hoje ele segue a mesma coisa, ele diz, tudo bem, é o amor de Deus pela igreja, o amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo pela alma humana, é isso que está simbolizado no Cântico dos Cânticos, mas ele descreve todo esse amor de uma forma que você diz, a sensibilidade está elevada ao nível divino. Sim. Porque se o amor humano, um amor entre esposo e esposa, pode ser considerado uma imagem, um símbolo do amor divino, nós estamos elevando a estética no sentido próprio da palavra, isto é, a vida corporal, a sensibilidade corporal ao divino. Porque se não houvesse no amor humano entre esposo e esposa, entre marido e mulher, entre noivo e noiva, porque o cântico mistura tudo um pouco, não é? Às vezes é noivo, às vezes é esposo, mas enfim, normalmente se considera esposo e esposa. Se pode ser considerado imagem do amor divino, é porque o amor humano não é uma coisa a ser reprimida. E aí nos encontramos com
uma não é uma aporia, mas é, vamos dizer assim, um paradoxo, Sim. porque o cristianismo, desde o início, teve duas correntes bem diferentes a esse respeito. Os evangelhos são, de certa forma, bastante complacentes com relação ao amor humano, com relação à sensibilidade. Tanto que Jesus Cristo pergunta para a adúltera: ninguém te condenou, eu também não te condeno. E o São João reclina a sua cabeça no peito de Jesus e não considera que isso esteja muito mal. Ou melhor, considera que isso está muito bem. Sim. Por outro lado, São Paulo é bastante restritivo. Sim, São sim, Paulo diz: é melhor não casar. Mas se tu fica ardendo aí, é melhor então te casa. Mas é melhor ser como eu e não casar. E assim, várias vezes, ele é bastante restritivo. São duas tendências bem diferentes do início do cristianismo. O que é que prevaleceu? Prevaleceu que entre as autoridades foi dominando São Paulo e entre o povo foi dominando os evangelhos. O povo até hoje não considera que a vida sexual e o amor dos esposos seja uma coisa que seja para reprimir. Se reprime, então como é que é? Não manda lá a Bíblia e cresçam e se reproduzam. Então ficou assim uma questão bem oposta. E, na realidade, Orígenes acaba, mais do que uma vez, por se opor a São Paulo, e uma das vezes é explícito, que também é uma coisa pouco comentada, é o que ele diz a respeito do casamento no comentário ao Evangelho de São Mateus. Esse aí eu fiz um artigo, acho que vai sair agora daqui por pouco. O que é que ele diz? Ele vai considerando a possibilidade das segundas núpcias. Naquele tempo, se um dos cônjuges morria, era bom casar de novo, não convém não ser casado. Entre os judeus, o homem solteiro era um caso para desconfiar, tanto que o homem solteiro não podia pregar na sinagoga. E aí fica aquela dúvida: mas Jesus Cristo pregou na sinagoga, e agora? Agora decida quem quiser, eu não. Mas aí Orígenes diz assim: pois é, São Paulo diz o bispo, se ficar viúvo, porque obviamente naquele tempo os bispos podiam ser casados, os padres também com certeza, e São Paulo diz: o bispo, era numa carta, se não me engano, a Timóteo, que também não se tem bem a certeza se foi São Paulo, mas é paulino, pronto. E São Paulo diz: o bispo, se ficar viúvo, não case de novo. E o Orígenes pega essa frase e pergunta: o que é que vocês preferem? Um bispo viúvo, triste e amargo sozinho, ou um bispo que casa de novo e está contente? E isso é contra São Paulo, explícito. Ou seja, quando o Orígenes faz essa pergunta, ele está dizendo: o amor humano, em toda a sua sensualidade e sensibilidade, em toda a sua estética, repito, no sentido original básico da palavra. Aliás, eu fui consultar todos os dicionários gregos que eu tenho por aqui, são 3 ou 4. Nenhum deles tem outra tradução para a palavra aesthesis grega que não seja sensibilidade ou recepção pelos sentidos. Não, é a única. Então, a sensibilidade, a estética, ela é fundamental para Orígenes. E ela é santa. É santa no sentido que ela eleva até ao céu, até a vida espiritual mais alta. Ora, isso é exatamente o contrário
do que está, em primeiro lugar, em Plotino, muito explicitamente, e antes dele, em alguns diálogos de Platão. Platão não faz um grande tratado sobre a beleza, muito menos sobre a arte, que para ele não interessa, sobre o belo, sobre estética, não. Platão tem uns 4 ou 5 diálogos, o Fédon, o Fedro, o Hípias Maior, a República, e não sei se mais um ou dois, em que, de passagem, e o banquete, claro, o famoso discurso da Diotima, em que, de passagem, ele diz algumas coisas sobre o belo. Mas o que é que ele diz sobre o belo? Que o belo, verdadeiramente belo, é aquele que está no alto, no céu, em Deus, onde quiser, lá no alto, nas ideias. Esse é o belo. Então, não adianta procurar a origem da beleza, que é isso que Platão quer saber. Qual é a origem da beleza? Onde é que está a origem de uma coisa bela? E Platão diz, não está nas proporções. Platão diz no Hípias. Não está nas proporções. O belo não está na proporção. O belo não está na harmonia. O belo está no céu. Mas tem outro diálogo, e agora também não me lembro qual é, não sei se é o Fedro, em que ele diz, não senhor, é preciso reconhecer que a proporção ajuda a manifestar a beleza. Então Platão tem opiniões diversas, curtas, às vezes contraditórias. A única vez que ele fala de arte propriamente dito é na República, e também é restritivo. Essas músicas molengas, a gente chamaria música brega e coisa que o valha, e música sentimental, isso aí não convém à República. Então é a única vez que ele fala de arte propriamente dita. De resto é o belo. Qual é a origem da beleza? Plotino é mais radical. A beleza não está na proporção. A beleza, se estivesse na proporção, cada uma das coisas que compõem a coisa bela, cada uma das partes, teria que ser bela. Mas se cada uma das partes é bela, onde é que está a beleza da parte? Então a beleza está só no conjunto. Mas como é que um conjunto feito de partes que não são belas pode ser belo? Então, Plotino é radical. A beleza não está na proporção. A beleza vem do céu. Ora, como eu estava começando antes, se Plotino é aquele que influenciou não só a patrística, ou seja, os primeiros autores cristãos, desde o século II. Claro, no século II ele não influenciou Cuidadinho, que ainda não era nascido. Mas a partir do século IV, e nomeadamente, indiretamente, Santo Agostinho, mas com certeza, e vai por aí fora até pelo menos na Idade Média, o autor mais explícito, que é o João Scotter Eugena, que faz toda, no seu tratado da natureza, ele faz toda uma explicação sobre a harmonia do mundo. E aí a harmonia do mundo é uma revelação divina. Mas ele dá uma no cravo e outra na ferradura. João Scotter Eugena era monge irlandês, e os irlandeses eram muito bons em astronomia, para a desgraça deles, coitados. Porque quando um século antes, mais ou menos, do João Scotter Eugena, se chegou à discussão
da data da Páscoa. Os irlandeses diziam a data da Páscoa que a gente celebra é mais bem calculado do que a data da Páscoa calculada por aquele moço lá de Alexandria, que Roma considera melhor que nós. Mas os nossos astrônomos são melhores que os de vocês. Mas não teve jeito. Puseram um alemão a dirigir o sino de Whitby e os irlandeses perderam. Então, com bons astrônomos ou sem bons astrônomos, perderam a data da Páscoa, ou a sua maneira de calcular a data da Páscoa. Ora, o João Escoteiros era um astrônomo, sabia astronomia, porque todos os irlandeses estudavam bem astronomia. Com quantos anos ele saiu da Irlanda, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele sabia astronomia. E essa astronomia tinha muito de pitagórico. Embora já era um pitagórico meio transformado pelas ideias de Aristóteles, porque ninguém escapa. Chegando ao século VIII, ninguém escapa. Tem alguma coisa de pitagórico, tem alguma coisa de aristotélico, tem alguma coisa de platônico. Já não há em nenhum lugar, desde o século III ou IV, em nenhum lugar já não há nenhuma filosofia pura. E o João Escoteiros tinha isso pitagórico. E o que é que ele faz? Ele mostra a harmonia do mundo pelas ideias da música. Voltou, está voltando. Para fazer a harmonização desses cálculos, de maneira a se poder fazer uma grande orquestra. Mas os cálculos pitagóricos, mais os cálculos aristotélicos, mais os neoplatônicos, em João Escoteiros se mostram de uma forma extremamente interessante na maneira como ele interpreta a harmonia do mundo. Quando você coloca esse aspecto, esse contraponto, né, entre o estético mais marcado, digamos assim, pela métrica, pela medida, né, pela proporção, frente a essa outra inefabilidade, digamos assim, né, que é própria do uno, que não poderia ser reduzido a uma proporção em si, né, porque o que não é proporcional perderia a unidade, e aí é um problema, mas eu fiquei pensando se esses dois aspectos não convivem, digamos assim, paradoxalmente, no próprio texto da própria tradição dessas chamadas religiões do livro, né? Se no próprio texto judaico e também o testamento, no caso do cristão, e o próprio islamismo também, não no islamismo, acho que no Islã a coisa já é mais complexa assim, mas eu digo que não parece conviver esses dois aspectos também no texto judaico, se a gente pensar o Deus abscôndito, o Deus desconhecido, o Deus que não é, e por outro lado, tudo é peso, tudo é ordem, tudo é medida, né? Essa coisa que o Agostinho depois retoma também para discutir. Eu queria só ouvir você se esse paradoxo não está interno também à própria tradição bíblica, né? Ou não? A bíblica é mais explícita a forma, assume mais a perspectiva da proporção, ou lida também com essa flexibilidade, assim, de um Deus abscôndito, de um Deus que não é, de um Deus desconhecido, né? De Deus que não é nada, em outra instância assim, e ao mesmo tempo tudo é ordem, peso e medida. Entendeu? Você pergunta na Bíblia? Se na tradição cristã, né, para pegar Orígenes, Agostinho, essa tradição não lidaria com esse paradoxo também? Olha, a filosofia antiga, tanto a antiga como a medieval, ou seja, aqueles 1500 anos mais ou menos para 2000, nunca ligou muito, não prestou muita atenção ao belo, à beleza, à estética. É uma coisa aqui, uma coisa ali, e quando estudam
sim, num pequeno tratado. Pronto. Não há um grande interesse, mas há interesse e há, sobretudo, bastante teoria. Vamos dar um exemplo. Na Antiguidade e Idade Média, aquilo que interessava na arte não era o artista. Por exemplo, na música, o importante não é o artista. O artista podia ser um escravo. O artista podia ser um qualquer, um ignorante, mas que sabia dedilhar umas cordas e tocar um tambor. Que também os instrumentos de música não eram tão aperfeiçoados assim. Ou então podia cantar. Normalmente, ou o artista era pouco valorizado socialmente, ou era literalmente relegado à categoria de prostituição. Pronto, não estou achando uma palavra melhor, mas não tinha um lugar, às vezes, melhor do que esse, que certamente não é um lugar muito bom. Por exemplo, no caso do teatro, por que o cristianismo demorou tanto tempo, só lá para o final da Idade Média, a aceitar teatro e a fazer peças de teatro cristãs? Porque ainda no tempo de Santo Agostinho, ou seja, já em pleno cristianismo triunfante, o teatro pagão que se fazia nas ruas e nas praças, o teatro era licencioso. Isto é, era um teatro que o povo queria que fosse cheio de tramóias e dramas de amor e atos de amor e adultérios e outras coisas assim. Quer dizer, era para ser uma expressão pública de licenciosidade. E, no entretanto, houve algum imperador, eu vi isso, mas eu não me lembro qual deles foi, que decretou o seguinte, que quando o teatro, a peça de teatro, incluísse um adultério, ele tinha que ser feito ao vivo, no palco, na frente de todo mundo. O resultado é que, quando a gente lê aquele livro sobre a vida e obra de Santo Agostinho, muito conhecido, acho que é do Ham, está por aí. Ele diz o seguinte, que aos domingos, fosse lá em que cidade fosse do norte da África, e podia também ser em Hipona ou em Cartago, ao domingo, se havia uma peça de teatro na rua, a igreja ficava vazia. Porque, claro, uma peça de teatro, com todos esses atrativos licenciosos ao vivo, os cristãos não muito convencidos iam ver o teatro e deixavam a missa. Ora, isso é um bom exemplo, bem extremo, de como o artista não era apreciado pela sociedade. O que era apreciado pela sociedade? O compositor, o teórico. Então nós não vemos, por exemplo, nos tratados de música, não são muitos, mas nos tratados de música feitos por cristãos, nós não vemos quase referência nenhuma à harmonia, à melodia e muito menos aos instrumentos musicais. Santo Agostinho quis fazer 2 tratados de música, parece que só um. Esse tratado de música, que é o que sobrou para a gente poder ler, ele é o quê? É um tratado de gramática. Porque a música ia associada à poesia. E a poesia era principalmente aquela
aquelas teorías que agora não me lembro, de cálculo de sílabas longas, sílabas curtas, mais ou menos consoantes e por aí vai. Ou seja, Santo Agostinho escreve o Tratado da Música, e parece que ele queria escrever outro que não escreveu. Mas o que ele deixou para nós é um tratado de gramática, porque o que interessa é o teórico. A prática não interessa, a prática musical não interessa. Isso aí é deixado para os escravos tocarem. Um século depois, Boécio faz um tratado da música. E não é sobre gramática, é sobre aritmética. O Tratado da Música de Boécio é quase só um tratado de proporções aritméticas, em que, pela proporção, Boécio diz como é que se deve compor música. Quer dizer, nem sequer é um tratado de composição, é um tratado de teoria da composição musical. Por quê? Para eles, a audição, a contemplação da beleza física era uma coisa muito secundária. Você pode gostar de ver e de ouvir, mas isso é muito secundário. O importante é a beleza teórica, a beleza que está na inteligência, no verbo, e aí então nós podemos dar um passo diferente e ir aos iconodulos. Quando os muçulmanos invadiram a Síria, eles levaram radicalmente aquela ideia que está no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos de Moisés: não farás imagens. Ora, os cristãos não faziam muitas imagens, mas faziam. E a presença dos muçulmanos ajudou aqueles que eram contrários às imagens, que eram radicalmente a favor das leis de Moisés, a dizer: as imagens têm que ser destruídas. E daí vem os iconoclastas. Destruir as imagens. Foi influência muçulmana ou não? Não posso garantir, mas veio junto. Quer dizer, o iconoclasmo foi junto, apareceu junto com a presença muçulmana na Síria e, no modo geral, no Império Bizantino. Qual é a contrapartida? Aí, eu uma vez me interessei pelo assunto e consegui 2 tratados. Um é do patriarca Nicéforo, sobre é justo o culto das imagens, e o outro do Teodoro Abukurra, que foi o primeiro cristão a escrever em árabe. E o que é que eles dizem? Eles dizem que a beleza, obviamente, está no céu. E a primeira fonte, a fonte da beleza é o verbo. Mas eu sou um ser humano. Eu quero ver a representação do verbo divino na Terra. Ele não encarnou? Encarnou. Ele não andou por aí? Andou. Então, que mal há em eu querer representar uma imagem de Jesus Cristo que andou aqui pela Terra de uma forma que eu possa olhar e me sentir próximo, mais próximo de Deus? Então, essa é a ideia do ícone. O ícone não apenas representa exteriormente o ser divino de Cristo ou o ser próximo ao divino da Virgem Maria, dos santos. Não. O ícone traz presente a Jesus Cristo, a Virgem Maria e os santos. E aí a ideia do ícone, a doutrina do ícone, é muito mais forte do que a ideia das imagens ocidentais.
porque além das imagens ocidentais dos santos de Jesus Cristo, nós nos lembramos, nós veneramos aquele que está por trás da imagem. No ícone oriental, da Igreja Oriental, nós veneramos aquele mesmo que está ali representado como se estivesse. E, portanto, isso vem de uma teologia da encarnação. É muito mais completo do que na veneração das imagens à maneira ocidental. Embora o povo, e pelo que eu conheço em Portugal e no Brasil também, eu não sei de outros países porque nunca me pus a procurar. O povo às vezes é assim meio quase que idólatra. Porque é muito comum, tanto em Portugal como no Brasil, aqueles santos mais venerados, como Santo Antônio, São João, o indivíduo está com algum pedido, ou quer agradecer uma graça, ou quer pedir me ajuda nisto ou naquilo, vai lá, faz a veneração ao santo, faz o pedido. Se passados alguns dias Santo Antônio não atendeu o pedido, vira-se o Santo Antônio contra a parede, de castigo. Porque a imagem de Santo Antônio posta de castigo contra a parede é como se eu estivesse castigando o santo. O santo, você está aí no céu para me ajudar, você não ajuda? Te castigo. É uma atitude bem curiosa, mas tem pior, né? Porque às vezes quando querem castigar Santo Antônio tiram-lhe o menino Jesus. E sei de um caso que quando queriam castigar o São João, que não atendia, mergulhavam dentro d'água para afogá-lo. Isto é, a ideia dos ícones, ou a doutrina dos ícones oriental, tem uma certa contrapartida no Ocidente popular que deixa aqui pensar se esse culto das imagens à maneira ocidental é uma veneração ou se é algum resquício de paganismo. Mas nós estávamos falando da beleza que está no céu. Vamos recuar um pouco em relação aos iconoclastas e vamos ver Santo Agostinho. Santo Agostinho vive numa época em que ainda as igrejas têm pouca música e só têm música cantada. Não muita, nem muito cantada. Quem reformou a música litúrgica e lhe deu um pouco mais de animação foi digamos assim, o padrinho dele, Santo Ambrósio, porque, ao que parece, teve contato com alguém que voltou da Síria, e na Síria já se cantava um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, Santo Agostinho não tinha muita música para ouvir, mas o que tinha, ele gostava. E ele tem um trecho, se pode dizer célebre, em que ele diz: ai meu Deus, como é que eu faço? Eu gosto tanto de música. Eu na igreja, quando começam a cantar, até me vêm as lágrimas aos olhos. Eu adoro música, mas me distrai da oração. A música me puxa para as coisas terrenas. É bem que eu me esforço por ouvir a música e me elevar naquelas coisas que a música diz. A música, a vida espiritual, mas eu nem sempre consigo. Então o que é que eu faço? Eu devo escutar música, não devo? E ele tem um trecho assim que é bem longo. E ele mostra uma hesitação entre apreciar música, dedicar-se à música ou não. Quando ele ainda estava
No início da conversão, naquela época em que ele redigiu, ou alguém por ele, claro, mas pronunciou os diálogos, tem o diálogo da ordem, que tem uma passagem que eu acho maravilhosa em relação àquilo que a gente pode chamar de estética, nos dois sentidos, tanto no sentido celestial como no sentido, aliás, três sentidos. Vamos fazer a pergunta. Onde é que está a beleza? Qual é a origem da beleza? Que é isso que Platão coloca, Plotino coloca, e muitos teóricos cristãos da patrística se colocam. Onde é que está a beleza? E, em primeiro lugar, os mais radicais platônicos e neoplatônicos dizem que a beleza está no céu. Como está para o indivíduo que venera o ícone, a beleza está no céu. A beleza tem sua origem no verbo divino. Ou diria um neoplatônico, a beleza tem origem na inteligência. Mas ela desceu à terra, diz o cristão. Plotino acha que não. Mas o cristão que venera o ícone diz ela desceu à terra. Mas a origem da beleza está no céu. Depois tem outra resposta, que é aquela que já aparece contradita no diálogo do Hípias e no capítulo 6 da primeira Eneida, que diz, não, a beleza está na proporção. Platão e Plotino não concordam. Mas muitos outros concordam. A beleza está na proporção. É daí que vem. Aí os mais radicais dizem, não, ela está na proporção, mas para revelar o divino. Eu disse, não, se não houver proporção, não há beleza. Então, com divino ou sem divino, é na proporção das partes, na unidade feita através da multiplicidade, que é isso que é a harmonia, é aí que reside a beleza. E uma terceira opinião diz, não, a origem da beleza está no ser humano. Tanto no ser humano que compõe arte, no artista, como no ser humano que aprecia a arte. E é que Santo Agostinho, continuando no diálogo da ordem, ele diz, eu fui à procura da origem da beleza. E realmente eu estou convencido que a origem mesma está no céu, está em Deus, está na sabedoria, está no verbo. Mas quando ela se revela e aparece nas artes, e não esqueçamos, artes até ao fim da Idade Média e até hoje nos colleges ingleses, arte é técnica. Então, nas técnicas e nas ciências teóricas, onde é que está a origem do que é belo? Por exemplo, na geometria, na arquitetura, na música. E ela vai percorrendo no diálogo da ordem, este aqui, que traduziu a nossa amiga, não acerto. Paula Oliveira e Silva. Paula. Eu percorri todas as ciências e artes e em todas elas eu encontrei que a beleza vem pelo número. Mas, assim, em todas essas disciplinas, todas as coisas se apresentavam à razão, isto é, eu pela razão procurando, como numeráveis. Contudo, dominavam com mais clareza naquelas proporções que ela, pensando e meditando consigo mesma,
considerava como as mais verdadeiras. Ora, naquelas coisas que se sentem, recolhia de preferência as suas sombras e vestígios. Isto é, ela procurava, isto é, a razão, ele procurava nas artes aquilo que podia ser vestígio de beleza. Então ela, a razão, elevou-se muito e muito presumiu. Ousou comprovar que a alma é imortal. Examinou todas as coisas diligentemente, apercebeu-se perfeitamente do seu enorme poder e de que tudo aquilo de que ela fosse capaz era pelos números. Tocou-a uma espécie de prodígio. Ela, no latim diz, ela foi movida por alguma coisa que a sacudiu e começou a suspeitar que talvez fosse ela o próprio número pelo qual todas as coisas eram numeradas, ou que, se não o fosse, aí estava todavia aquilo que se empenharia por alcançar. Isto é, Santo Agostinho chega à conclusão que a origem da beleza está no número, mas como a origem do número está na razão, a origem da beleza está no homem que pensa o número e a arte. Então são as três posições que nos aparecem e que, voltando à tua pergunta, de algum modo estão implícitas na Bíblia. Porque, sem dúvida, a sabedoria é que é a origem da beleza, isso na sabedoria, nos salmos, na sabedoria e no livro dos salmos, mas também há uma beleza que aparece manifesta e que revela uma beleza interior e ao mesmo tempo chama, atrai uma beleza que é aquilo que aparece na música do rei Davi. O rei Davi cantou e dançou na frente da arca, porque para ele a arte, a música, era uma expressão da sua união com Deus, do seu amor, da sua alegria de estar junto de Deus. Então temos uma arte exterior, material, uma arte humana e uma arte divina, ou, se prefere, a beleza humana, a beleza divina. Tudo isso acaba me lembrando, através do rei Davi, um artigo que eu escrevi depois que me aposentei, porque não tive coragem de escrevê-lo antes. Achei que alguém podia não vou dizer escandalizar, mas enfim, achar meio estranho. Porque é que os anjos são músicos? Eu fui à procura, era uma coisa que sempre me intrigava. Se qualquer igreja contemporânea, e em algumas delas você vê as pinturas, geralmente no teto, de anjos cantando e tocando. E aí em algumas igrejas, até, por exemplo, tem uma igreja em Santa Maria, que eu me lembro muito bem, é cheia de pinturas de anjos tocando música e cantando. Mais perfeitos. Aí mudam um pouco as opiniões já entre os cristãos, porque será o meu amigo Orígenes, que eu espero um dia encontrar e conversar com ele. O meu amigo Orígenes é bem claro. Os astros são seres espirituais perfeitos, muito mais perfeitos que nós. Mesma opinião de Aristóteles. Mas a opinião vai mudando, e a certa altura os anjos são o lugar dos seres espirituais. Por um lado,
não se pode achar que os astros se movem de uma forma que é aleatória, é independente. Não. Os astros têm trajetórias tão regulares que só podem ser racionais. Esse era o grande argumento. Como as órbitas são regulares, eles são seres racionais. Mas são seres racionais que nem os anjos. Porque os anjos, depois que tomaram a grande decisão de ficar do lado de Deus e não contra Deus, como os demônios, os anjos não pecam mais. Os astros também, eles não se desviam das suas rotas, porque eles são tão perfeitos que já não admitem nenhuma imperfeição. Não admitem mais que haja alguma imperfeição, algum desperfecto nas suas rotas. Mas também achar que os astros são seres espirituais não combinava muito bem com o cristianismo. E pouco a pouco foram achando que não. Quem está lá, os astros são materiais. E quem está lá, eu achei uma boa ideia. E, de fato, quando me aposentei, pensei, vou fazer algumas coisas assim, mais meio engraçadas, mais curiosas do que científicas, e vou procurar. Meu Deus, onde eu me meti. Eu não imaginava que era tão difícil e que me obrigaram a uma pesquisa tão demorada. Porque, primeiro, nos primeiros séculos do cristianismo, os coitados viviam escondidos nas catacumbas. Lá que eles realizavam os seus rituais. Canta em voz baixa, porque senão a polícia vem. Claro. Então, não faça muito barulho. Canta, mas baixinho. Monótono, de preferência. Os judeus, depois da destruição do templo no ano 70, deixaram de ter templo, só se reuniam em casas onde podiam estar juntos, ou seja, sim, agoré, ficar junto. Se reuniam nas sinagogas ou não é isso. E também, o que é que podiam fazer? Cantavam, mas não passavam de uma cantoria pouco melódica. E daí os judeus que se tornavam cristãos traziam esse tipo de canto leve, pouco elaborado, pouco melódico para o cristianismo. E assim foi durante algum tempo. E na música, como nas imagens, os primeiros cristãos não desenvolveram muita arte. Eles achavam que não devia. Como eu disse há pouco, quem começou a cantar e fazer cânticos para a liturgia foram os sírios. Mas, ao contrário do que se diz, não foi Santo Efrem sírio, aquele que foi que era de Edessa. Ele realmente escreveu uma grande quantidade de hinos para a liturgia, mas para fazer frente, tirar da liturgia os hinos que tinham sido compostos por Bardessanas e seu filho, chamado Harmónio, não sei porquê, se era tido ou não, mas o Harmónio compunha hinos e o Bardessanas compunha hinos, compôs muitos hinos, mas como alguns deles tinham uma letra que não parecia muito de acordo com a ortodoxia, o Santo Efrem sírio resolveu fazer hinos mais ortodoxos. E, de fato, esses duraram até hoje. E foi o Santo Efrem sírio que influenciou alguns ocidentais, e aí começaram a
desenvolver o canto na igreja. Mas pouco. E só canto. E a gente pergunta, ou eu me pergunto, mas espera aí. No Evangelho, já diz que os anjos cantaram quando Jesus nasceu. Então, o canto não é tão fora de propósito assim. Só que eu fui procurar os originais, claro, os originais aramaicos a gente não tem, mas os originais gregos, e no grego não diz que os anjos cantaram. Diz que os anjos disseram. Então não temos o argumento dos evangelhos para dizer que os anjos eram músicos. No evangelho os anjos não eram músicos. E no Antigo Testamento não me lembro de nenhum anjo cantar também. Ora, por aquilo que eu já tinha falado antes, que o povo, não só cristão como pagão, da antiguidade, não tinha muito apreço pelos artistas e considerava os artistas como gente de pouco nível cultural e de pouco nível social, deixavam que se cantasse nas igrejas, quando começou a ser mais usual, mas nunca os cristãos admitiram a presença de instrumentos musicais. E é aí que vinha a minha dúvida. Ora, se chegamos já ao cristianismo triunfante, do tempo de Santo Agostinho, Boécio e por aí vai, e ainda não há instrumentos, ainda não se canta com instrumentos, os anjos não tocam instrumentos, aí eu fui procurar toda uma galeria de história da arte, história da música, procurei por tudo, não achei imagens de anjos tocando instrumentos. Em toda a Idade Média não há imagens de anjos tocando instrumentos e não há imagens de monges nas igrejas tocando instrumentos, e as únicas vezes que aparecem instrumentos é em bailes em que aparece por trás a figura do demônio. Ou seja, como diria Platão, está vendo? A música só serve para desviar a juventude. E achei aquilo muito estranho, mas não havia a menor dúvida. Quando é que aparecia alguém com um instrumento musical? Quando pintavam o rei Davi. Então, em todas as imagens do cristianismo antigo e medieval em que aparece o rei Davi, ele está tocando cítara ou harpa, ou como quiser, conforme o tamanho. É o único personagem admitido numa imagem religiosa que pela primeira vez nas igrejas os anjos aparecem tocando instrumentos, como os famosos anjos de Memling tocando trombetas, trombones e uma série de outras sacabuchas e outras coisas medievais. Uma nítida transposição da estética, que nem caso não era bem estética, mas enfim, do uso artístico profano para dentro das igrejas. Se pode tocar instrumentos nos palácios, então os anjos podem tocar instrumentos nas igrejas. É uma história muito curiosa. Eu cheguei ao fim e pensei assim, mas para que é que isto serve? Não sei. Ensina-me alguma coisa? Não sei. Alguém que tire proveito disso aí, mas a verdade é essa. Os anjos só começaram a tocar música quando nos palácios a música foi admitida, a música instrumental. Interessante que acho que no século XI, XII, né? Hildegard de Bingen, né? Von Bingen. Sim.
me parece, não sei se você poderia, enfim, confirmar, ou não sei se você tocou nesse aspecto, ela justifica o uso de instrumentos de polifonia, né, de músicas, não canto-chão, não gregoriano, mas a polifonia. Eu não sei onde foi que eu ouvi ou li que ela justificaria isso no próprio texto bíblico. Aí talvez fosse essa raiz de Davi, aí, essa coisa mais ligada eu não sei, você viu a referência quando você foi buscar essa ideia? Porque eu não sei, eu não sei quem foi que me disse isso, alguém que escreveu dizendo que a Hildegard von Bingen, que foi, né, ela escreveu uma obra, né, inteira, compôs uma obra, e quebrou a coisa do canto-chão, e me parece que ela tinha uma justificativa que é que os textos, não sei se os anjos, não sei, mas que os textos bíblicos davam a entender que tinha que louvar com símbolo, com tambores e com não sei o quê, sabe? Louvai com isso, com isso, com isso e com isso. Então, essa ideia de dizer que é possível louvar com vários instrumentos indicaria que era possível uma polifonia, digamos assim, uma multiplicação de instrumentos. Você viu isso, não? Hildegard de Bingen é um caso à parte e, de alguma forma, recente. Quando eu comecei a lecionar filosofia medieval, como eu disse, um pouco por engano, não era isso que eu queria, mas enfim, acabei me interessando, estudando e aprendendo. Não se falava em Hildegard de Bingen. E isso que ela viveu já há muito tempo, deixou muita coisa escrita, mas eu não sei se porque ela era diferente dos outros e porque era mulher na Idade Média, mas pode procurar os compêndios de história da filosofia medieval, ou não falam ou dão uma linha. Não. Só se começou a falar nela mais recentemente. Porém, neste prédio em que eu moro num condomínio que tem 7 prédios. Cada prédio tem 13 apartamentos. Eu moro no primeiro deles aqui neste prédio. Lá um pouco mais em cima, neste mesmo prédio, mora a minha chefe de apartamento. E agora, pelo confinamento obrigatório, não que a gente se encontre muito, nem sequer na escada, mas enfim, a gente vai trocando alguma conversa pelo computador, pela internet, e uma vez ou outra a gente passa algum recado na escada. Eu não vou até lá em cima porque tenho dificuldade em subir escada. Fiz 2 operações, 2 cirurgias ao coração, mas ela desce. E ela, a Janine Sattler, organizou um grupo, ela e mais outras professoras, daqui e de outros lugares, sobre mulheres filósofas. E tem um projeto, que se chama Uma Filósofa por Mês. Ora bem, qual foi a filósofa do último mês? Hildegard de Bingen. Olha só. Tem um blog muito bem organizado, ela me mandou um monte de coisas sobre Hildegard de Bingen, biografias, músicas, comentários, textos. É um projeto, o programa sobre a Hildegard de Bingen, bem completo. Eu já comecei a olhar e posso te dizer que realmente há uma nova maneira de considerar a filosofia que se interessa muito pela maneira como as mulheres fazem filosofia. Inclusive, ontem mesmo, numa revista medieval, a Ibérica, eu recebi a propaganda de um livro que diz isso mesmo: a metodologia de inserir as mulheres na filosofia.
como é que se deve, não é bem assim, mas é mais ou menos isto, como é que se deve trazer para dentro da filosofia um modo de fazer filosofia que só recentemente começou a ser valorizado. Ora, esse é o caso nítido da Hildegard de Bingen. Ninguém diz, porque também pouca gente sabe, onde é que ela foi educada. Ela foi educada num mosteiro da Renânia, de fundação irlandesa. Os irlandeses se converteram ao cristianismo através de São Patrício no século V, e no século VI e VII eles já tinham se passado, não só, vamos dizer, o povo não cristão, o povo pagão, mas os próprios bardos, druidas, fílide, toda a elite da sociedade celta irlandesa já se tinha passado para dentro dos mosteiros. O que fez com que os mosteiros irlandeses, muito antes dos mosteiros do continente e da Inglaterra, alcançassem um nível de erudição, de ciência, de sabedoria muito alto. Inclusive estudando grego e latim, coisa que no continente já não se estudava, e ainda não se estudava. Os irlandeses, os monges, foram em primeiro lugar para a Escócia. Aliás, a palavra Scot quer dizer irlandês. Os Scot eram os irlandeses. E eles que deram o nome à Escócia porque foram para lá. Da Escócia foram para o norte da Inglaterra, para a Nortúmbria, e aí desenvolveram uma civilização cristã, ou uma forma de cristianismo muito peculiar. Entre as peculiaridades estava o fato de darem muito mais posição social às mulheres do que no continente. O de Whitby, onde se decidiu a data da Páscoa, foi em Whitby, o mosteiro era dirigido por uma abadesa, e era misto. Além disso, muitos outros privilégios que as mulheres tinham na Irlanda, ou, se quiserem, de modo geral, na cultura celta antiga, e peculiarmente nos mosteiros. Tanto que acaba, a certa altura, não se fazer do cristianismo celta irlandês é Santa Brígida, que, por sua vez, é a maior deusa do paganismo celta irlandês. Então, a Brígida é as duas coisas. É a deusa pagã e a santa cristã. Porque a mulher gozava de uma situação social muito diferente e podia estudar. Óbvio, se podia ser abadesa, podia estudar. Eu escrevi uma vez uma coisa que nunca publiquei, foi sim só uma nota em algum congresso sobre as monjas irlandesas, e realmente me espantei com a maneira como elas tinham liberdade e tinham educação. Ora, esse foi o ambiente em que viveu a Hildegard de Bingen, num mosteiro de fundação irlandesa. Porque depois que os monges irlandeses se espalharam pela Escócia e pela Inglaterra, o famoso Alcuino foi discípulo deles, eles se espalharam pelo continente. Alguns dos mais antigos e mais importantes mosteiros do continente europeu, na parte central, vamos dizer, França, Alemanha Ocidental, Áustria e norte da Itália, como o de Sangal, são de fundação irlandesa, que eles fundaram nos séculos VII e VIII, se não estou enganado, acho que é VII e VIII, e muitos deles duraram até hoje. Depois, os irlandeses perderam a sua força, o seu elan, e foram substituídos por outros, mas foram eles que recompuseram a vida cultural do continente europeu, que naquela época estava completamente destroçada. Eles que recuperaram, tanto que há um livro famoso que já circulou, já tem até tradução em português,
que é como é que os irlandeses salvaram a Europa. Porque a Europa estava, depois das invasões germânicas, estava completamente destroçada, não? Desconstruída, como diria lá o outro mineiro. E a Hildegard de Bingen tirou proveito. Só que ela tinha uma genialidade muito peculiar, que dificilmente você encontrará na Europa daquele tempo uma mulher tão genial como ela foi. Por que não lhe demos atenção antes? Quem é que dava atenção às mulheres na filosofia? Você pode procurar um manual de filosofia, de história da filosofia, com 1.000, 2.000 ou 3.000 filósofos. Mas não tem nome de mulher. Como não tem nome de português, não tem nome de sueco, não tem nome de búlgaro. Por quê? Quem é que fez, até hoje, todos os compêndios de história da filosofia que a gente conhece? Todos. Ingleses, franceses, alemães e italianos. Todos homens e todos da Europa Central. Por isso que não aparece na história da filosofia nomes de outras regiões, nem nomes de mulheres, porque sempre se achou que até Diotima foi uma exceção, não era para estar lá no dia do banquete. Foi esquecida. E agora, quando se recupera, aparece a Hildegard de Bingen como uma pessoa extraordinária. Ora bem, o comum não fala do que é extraordinário. Uma história da filosofia fala geralmente do que é comum, e aquilo que é extraordinário geralmente é rebaixado à maneira de poder se entender como comum. e ela quase não aparece. No caso da música é interessante, eu consegui 2 discos, 2 CDs, com música da Hildegard de Bingen. Não tem nada de semelhante na música medieval. Eu tenho muita coisa de música medieval, de vários países, até de mais distante do que a Alemanha e outros lugares. Aí, recentemente comprei um da Croácia. Tudo que eu conheço de música medieval é um determinado estilo, e a Hildegard de Bingen não se enquadra em nenhum estilo que eu conheço. Ela é completamente diferente. Ora, uma mulher que, aliás, eu emprestei esse disco para a minha vizinha aqui, que faz os programas sobre mulheres filósofas, e acho que essa música aparece lá no último programa que elas editaram. Eu ainda não pude ver tudo, porque o que ela me mandou é grande. E que ela fazia, as visões dela, também me pediram aqui há tempos, depois por causa do coronavírus não se efetivou ainda, alguma coisa sobre mística medieval, e eu andei à procura, eu tenho alguns livros sobre a Hildegard de Bingen, e fui à procura de o que é que podia dizer da mística da Hildegard. É completamente diferente dos outros, e certamente muito interessante e muito válido. Ou seja, em resumo, a Hildegard de Bingen ainda vai demorar muito tempo para se digerir, avaliar, traduzir. Há pouquíssima coisa traduzida entre nós, tudo o que ela fez. Mas eu acredito que algum dia ela vai aparecer como uma das mulheres, uma das personalidades, esquece a palavra mulher, uma das personalidades mais destacadas não só da Idade Média, mas da história do cristianismo. E ela merece. É o que me ocorre dizer isso. Eu queria lhe agradecer, já estamos aqui chegando ao final dessa nossa conversa sobre o neoplatonismo. Gostei muito desse seu percurso na construção aí dessas ideias
a partir de um contraponto, né? Que eu acredito que ficou para mim explícito assim um pouco como é próprio do cristianismo ou do que a gente poderia chamar de um neoplatonismo cristão, né, de pensadores que estão inseridos dentro do neoplatonismo, essa característica básica que é a encarnação, né? Isso é uma coisa que, de fato, esse evento, digamos assim, ou esse acontecimento, né, desse logo, se a gente for pensar assim, que se faz carne, e a partir daí tem todas as consequências do ponto de vista tanto da relação com a imagem, né, com a palavra, né, e isso, de fato, é muito próprio do cristianismo, contrapondo-se, digamos assim, ou pelo menos fazendo um contraponto ao que você mostrou aí com a tradição mais plotiniana, mais, vamos dizer, mais negativa, né, que, por certo, permanece, como a gente viu, dentro da tradição cristã também, né, a teologia negativa toda aí, essa coisa, enfim, que tem suas consequências também, mas é o fato de que o cristianismo, enquanto uma experiência de encarnação, né, traz essas consequências que você muito bem colocou aí do ponto de vista da música, das artes visuais, né, e que exige, né, uma compreensão bastante centrada na história do cristianismo e dos elementos básicos que constroem, digamos assim, esse diálogo entre o cristianismo com o judaísmo e com a tradição filosófica greco-romana, né, para juntar aí um pouco esse conjunto, né. Eu queria agradecer, João Luto, mais uma vez, dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no canal do GT, do Neoplatonismo, que você faz parte também, né, inclusive da história desses eventos que a gente já construiu aí, junto à Sociedade Ibero-Americana de Estudos Neoplatônicos, e que é sempre um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigado por sua disposição, e nos vemos em breve, se tudo der. Sim, podia acrescentar uma coisinha só. Sim. Da importância do neoplatonismo para o cristianismo. Era isso que você estava falando. E como a estética cristã está influenciada pelo neoplatonismo. Só tem mais uma coisa. Tanto ou mais do que o cristianismo, a filosofia muçulmana e o islamismo foram influenciados pelo neoplatonismo. Tanto ou mais. Então você encontra uma estética bem diferente, porque obviamente não tem imagens, a música é com outra escala, mas você encontra uma estética neoplatônica, muçulmana, ou se prefere islâmica, como achar melhor, que é outra realização neoplatônica, e que essa eu não sei falar, mas eu sei que já ouvi falar muito e sei que existe. É outro neoplatonismo. Mas ficamos por aí. Obrigado. Sim, obrigado a você. Agradeço o convite.